A minha história com a IURD começou quando eu tinha pouco mais de 16 anos de idade, né, na minha cidade natal, né, a cidade onde eu nasci. E cheguei na IURD como várias pessoas chegaram, né? Na verdade, os problemas maiores eram com a minha mãe, que chegou com muita dívida, né, uma vida bem arrasada. E chegamos lá eu, né, minha mãe, minha avó e meu irmão, né? Minha mãe já era divorciada. E quando chegamos lá, o meu irmão foi o primeiro que logo se entregou, né? Foi o primeiro a se batizar nas águas, foi o primeiro a ser evangelista e logo em seguida foi levantado o obreiro. Meu irmão tinha pouco mais de 14 anos nessa época, né? E eu sempre fui muito observadora, muito observadora, muito segura, então eu ficava meio desconfiada. Mas também acabei me batizando nas águas, mas não evoluí mais do que isso naquele período. E meu irmão foi logo levantado obreiro, ele era um rapaz muito dedicado à obra, muito dedicado mesmo. Dia de domingo, às vezes ele nem almoçava em casa, passava o dia inteiro na igreja ajudando o pastor. Nessa época, nós começamos aí na sede do meu estado, ainda não tinha catedral nessa época. Era até o bispo Luiz Cláudio, né, que era o bispo dessa época. Isso eu estou falando de quase 20 anos atrás, né? E depois nós fomos para uma igreja de bairro menor e lá o pastor gostou muito do meu irmão e queria levantá-lo a pastor. E minha mãe não permitiu, pois o meu irmão teria que deixar os estudos, né? Ele estava naquela época já com 15 para 16 anos, né? Ele estava mais ou menos 1 ano e meio de obreiro já. E minha mãe não permitiu. Claro que meu irmão ficou chateado, né? Porque ele queria muito, mas como um bom cristão, ele aceitou, né? A ordem da minha mãe. E aí nos mudamos, a construção da catedral começou no nosso estado e a sede se mudou para um bairro próximo da onde morávamos, né? A sede temporária, e meu irmão começou a ir lá, né? Como obreiro, né? Nós começamos a ir lá. E lá ele conheceu um pastor que o humilhou muito, né? Porque meu irmão era estudante, ele não tinha tempo de estar procurando alma, de estar enchendo o ônibus do jeito que esse pastor queria para as reuniões de domingo, né? Então, o meu irmão foi se entristecendo, né? Toda reunião de final de semana, meu irmão era muito humilhado porque não levava ninguém. Aquelas coisas que todos nós conhecemos como funciona dentro da instituição, né? E então meu irmão foi se entristecendo até que ele decidiu não ser mais obreiro. E só que ele não decidiu apenas não ser mais obreiro, ele decidiu não ir mais na igreja. E aí começou a sina da minha mãe, porque o meu irmão se afastou, né? Nessa altura ele já estava terminando o ensino médio, entrou na faculdade e aí a gente viu uma transformação do meu irmão da coisa mais grotesca possível. Meu irmão começou todo final de semana praticamente a chegar bêbado em casa, saía com os colegas, não avisava minha mãe ficava extremamente preocupada dentro de casa. E aí minha mãe começou, né? Sacrifício atrás de sacrifício pelo meu irmão, voto atrás de voto, campanha atrás de campanha. E nós fomos afundando cada vez mais em dívidas. Ninguém foi atrás do meu irmão, ninguém ligou para minha mãe para saber pelo menos como é que ela estava, como é que estava a luta, nada. 10 anos se passaram, eu me formei na faculdade, me mudei de cidade, e conheci o meu atual esposo, né? E o meu irmão voltou, né? Voltou para a igreja, mas também não quis mais ser obreiro, nada, né? Se mudou também para outra cidade, foi morar comigo. Nessa época eu já estava casada, né? Ele terminou faculdade, etc. E aí a gente começou, eu sempre fui na igreja, eu ia com a minha mãe, mas eu não me entregava 100%, né? Mas depois que eu conheci o meu esposo e a gente passou aí junto, né? Aí eu
fui me entregar, vamos dizer, 100%, né, à obra, né, ao Senhor Jesus. Na verdade, me entreguei primeiro ao Senhor Jesus e, consequentemente, né, ali dentro da instituição, você aprende que uma vez que você se entrega a Jesus, você tem que ganhar almas, né? E assim foi. E aí nós entramos no grupo de evangelização, né? E aí conhecemos, né, o lado amargo, né? Muito se fala dos obreiros, né? Mas os evangelistas também sofrem muito, e nós sofremos até pior, eu considero, porque o obreiro, ele é considerado obreiro, né? Ele tem um uniforme, ele tem, vamos dizer, entre aspas, aquele status, né, de que é alguma coisa. E o evangelista não, o evangelista é o capacho, né, com perdão da expressão. O evangelista é o cara que, a pessoa que tem que ir botar o pezão na favela e tentar encher ônibus, vão, o que for, com dinheiro do próprio bolso, né? Porque a gente sabe que a instituição não paga nada, nem a gasolina do nosso carro a instituição pagava para enchermos a igreja. Então, era isso que acontecia, né? A gente tinha que, todo final de semana, tínhamos que botar o pé nas favelas, não tenho problema com isso, né? Mas nós éramos escravos da instituição, né? Daí começou a construção da do templo, né? A construção da grande mansão, né? De luxo. E nós entramos de cabeça também. Aí vinha rifas, doação de roupa para fazer os famosos bazares, né? Fazer feijoadas para vender a preço exorbitante para as pessoas pobres daquela igreja. Doamos nossas alianças, né, para serem derretidas, para fazer não sei o que lá no templo, que até hoje a gente não sabe. Ficamos muito tempo sem usar aliança, tivemos que comprar uma de prata para substituir, e por aí foi, né? Fomos entrando e conhecemos o lado podre de muita gente lá dentro, e aquilo foi me chateando, né? Porém, como toda boa iordiana, eu tinha que olhar para Jesus, né? Eu não podia criticar nada, apesar de em casa a gente criticar tudo entre nós. A gente sempre foi muito crítico com tudo. E aí, o meu marido recebeu uma proposta de emprego em outro país, nos mudamos para esse outro país e continuamos aí, né, na igreja nesse outro país. E lá nós conhecemos o pastor mais insano que a gente poderia conhecer, né? As reuniões de evangelização eram as torturas, né? Com ele as torturas eram muito maiores. Nós passávamos também torturas na outra igreja no Brasil antes de nos mudarmos de país. As torturas psicológicas de que nossas mãos estavam sujas de sangue, porque a gente não trazia pessoas. Nós tínhamos acabado de chegar no país, não conhecíamos ninguém. E eles chegam nos países, a obra aqui fora é muito mais difícil, porque eles vêm trazendo o Brasil na costa. E esquecem que as pessoas aqui fora têm uma cultura completamente diferente da nossa. Aqui fora você não pode estar convidando ninguém. Aqui fora você não sai batendo na casa do vizinho para convidar os outros para ir para a igreja de qualquer jeito. Porque cada um tem sua religião e aqui fora isso é muito respeitado. E o pastor queria que a gente batesse na porta dos vizinhos, etc. Aquelas bizarrices que a gente vê. E era horrível, porque a cada reunião eu me sentia torturada, eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, eu perdi a vontade, aquele amor que eu tinha por ir para a igreja, eu fui perdendo. E ele tratava a gente muito mal, a gente que eu falo, todos nós, evangelistas, obreiros, até a própria esposa dele ele tratava mal, soltava piadas atravessadas, até o dia que ele falou, né, no próprio culto, que ele foi obrigado a casar com essa mulher. Né? Eu sinto uma pena enorme dela, porque ela é um doce de pessoa, que ele foi obrigado a casar com ela, né? Que ele foi obrigado a terminar com uma namorada que ele gostava muito para casar com essa moça. E já estão casados há 20 anos, né? E eu fico imaginando o sofrimento que ela passa com ele. Junto com isso, nós também tivemos nessa época um bispo lá, que coordenava o país, completamente insano também. Era voto atrás de voto, votos altíssimos. Votos altíssimos com o valor estipulado para o voto era o número do ano, né?
Então, o ano era 2017, o voto tinha que ser 2017 dólares. E tínhamos que entregar 2 semanas antes da Fogueira Santa. Então, tipo, era voto Fogueira Santa. Nós não tínhamos dinheiro para quase nada. Era uma insanidade. A desculpa era porque tinha que reformar o teto da igreja, né? Uma outra igreja de uma cidade próxima tinha sido fechada por conta do teto, porque aqui fora a igreja presta contas, aqui fora a igreja é obrigada a prestar contas, tem que ter todos os quesitos de segurança, né, preenchidos, senão a prefeitura vai lá, o governo vai lá e fecha mesmo. Aqui não tem conversa fiada. Então, começou essa insanidade de votos um atrás do outro. E daí eu me lembro que o primeiro voto que se cumpriu foi no mês de julho, né? E foi no mês de julho, e no julho de 2016, né, no valor de 2016 dólares, e logo em seguida que se entregou o voto, o bispo apareceu com um carro novo na garagem dele. E era dele porque a garagem era separada para ele, a vaga do estacionamento, aquela vaga era exclusiva dele, e era um carro de luxo, né, que não existe nem no Brasil. Eu fiquei extremamente chateada, irritada com aquilo, fiquei triste. Percebi o tanto que eles luxavam de verdade. Aqui fora tem umas marcas de luxo que nem eu nem meu esposo tínhamos dinheiro para comprar um casaco caríssimo. Eles andavam com esse casaco de frio, desfilando de tudo quanto é objetos da Apple, desde o relógio. Mal se entregava o sacrifício, os bispos já apareciam, os pastores, né? Só tinha um bispo. Os pastores, as esposas já apareciam com coisas de luxo. E a gente observou isso muito de perto aqui. Daí o meu esposo foi transferido de país, atualmente moramos nos Estados Unidos. E ele foi transferido de país e continuamos indo em outra igreja aqui. E só para ressaltar, a igreja toda aqui fora é constituída de imigrantes, a grande maioria é ilegal, né? Eu e meu esposo acho que éramos um dos pouquíssimos legalizados. O resto todo são imigrantes ilegais, pessoas que chegam aqui pobres, pessoas que chegam aqui querendo, né, aquele sonho de morar no exterior, e são pessoas que se viram como podem. E são essas pessoas que nutrem as igrejas aqui fora. E eles não têm pena dessas pessoas e ficam prometendo. Todo voto é uma promessa de peça para Deus os seus documentos, Deus vai lhe dar os seus documentos, Deus vai fazer você ser legalizado aqui. E eu sempre me perguntava como, né? Porque não é uma questão de Deus, né? É questão da legalização do país. E aí nos mudamos para os Estados Unidos, a igreja mais cheia ainda de imigrantes ilegais, mesmo até os obreiros. E aí começou a loucura, né, vamos dizer, do filme, né, da idolatria pura ao líder da igreja, da instituição. E aí eu vendo aqueles obreiros pobres, bem pobrezinhos, se virando para fazer rifa, para juntar dinheiro para comprar TV, para fazer rifa, para fazer comida. A obreira tinha uma expressão tão cansada que servia comida, que vendia comida, sabe? Era um absurdo, um absurdo. Meu coração se contorcia de ver aquilo. E eu e meu marido, nós optamos por não participar disso, né? Porque eu não idolatro homens, né? A minha idolatria toda é exclusiva ao Senhor Jesus. E nessa igreja já dos Estados Unidos, nós optamos por não participar mais nem de grupo nenhum. Optamos por ser apenas membro. Entrávamos calados e saíamos em silêncio, né? Cumprimentávamos mal alguns obreiros e o pastor principal, que era um pastor bem bacana. Daí então, logo nisso, a procissão, né, vamos dizer assim, da arca começou no Brasil, e a minha mãe e meu irmão viram isso de perto no Brasil e resolveram não ir mais na igreja, né? O meu irmão já tinha, né, esse pé meio, vamos dizer assim, já tinha essa desconfiança com a igreja pela história que ele teve quando era bem jovem.
E aí, com a história da Arca da Aliança, foi a gota d'água, eles decidiram não ir mais. E aí começou um processo emocional muito forte para mim, porque por mais que eu visse tudo de errado ali dentro, eu amava participar daquela obra, eu amava, né, aquele convívio ali, eu acreditava naquilo. E quando a minha mãe e meu irmão decidiram não ir mais, é como se o chão tivesse saído dos meus pés e eu comecei num processo de libertação de mente, né? Porque aí as coisas começaram a ser evidentes para mim, cada vez mais fortes. A minha mãe me falava, me mandava textos bíblicos, me mostrando o que estava de errado. E a minha mente foi assim, foi um processo brusco, né? De abertura de olhos, vamos dizer assim. E eu cheguei a pensar até que eu estava em depressão, porque eu comecei a eu tive uns 2 dias que eu fiquei com medo de ficar sozinha dentro de casa, com medo de que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo, e o meu esposo tinha que vir em casa para ficar comigo. E nessa época meu filho era pequeno, né? Meu filho tinha pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano. E eu tinha medo de que algo acontecesse com meu filho, de que eu ferisse meu filho. Vieram pensamentos mais loucos possíveis na minha mente. E aí eu entendi que todo aquele medo que era implantado na minha mente durante 20 anos da minha vida, tudo aquilo que eu ouvia, aquelas pregações de terror, aquele terror psicológico, tomaram uma forma enorme na minha mente. Eu constantemente tive ataques de ansiedade, né? A cada vez que eu percebia que eu estava errada, a cada vez que eu percebia que aquilo era uma heresia, que algumas coisas eram uma heresia, aquilo foi um choque muito grande para mim. Eu passei uns 3 meses muito mal nesse sentido, psicologicamente falando. E aí, logo em seguida da história do filme, veio a Arca aqui, né? Nunca me esqueço, dia 14 de outubro de 2018, a Arca veio para uma cidade aqui perto, em Los Angeles, né? Aqui em Los Angeles, aqui perto. E veio o Macedo e tudo, e aí o pastor fazendo, os pastores os obreiros aqui, né? Tudo vestido com a roupa, com o símbolo da arca, e eu percebi o que a minha mãe estava falando era verdade, né? Que era uma procissão. E aí começaram a juntar vaquinha para pagar ônibus. Nada a igreja paga, nem o ônibus que ia transportar essas pessoas até a cidade, né? Era pago pela igreja, era tudo por esses obreiros, imigrantes ilegais. E eles estavam com muito medo de ir até lá, com medo da polícia parar, porque se a polícia parasse o ônibus inteiro, com certeza ia ser deportado, inclusive o pastor, né? Então, nós também, eu e meu esposo, optamos por não irmos, né, neste evento. E aí nós não fomos nesse evento, e aí daí logo depois desse evento começou a pregação da campanha de Israel. Eu e meu esposo já estávamos sem participar da campanha de Israel desde julho do mesmo ano. E aí meu esposo virou para mim um certo dia e falou assim: eu não vou mais lá. Se você quiser ir, eu lhe deixo na porta e vou lhe buscar, mas eu não boto mais meu pé nessa igreja. E aí eu fui forçada, né, nesse sentido, no bom sentido. Eu falei: tá bom, eu também não vou mais. Aí ficamos mais ou menos umas 2 semanas sem colocar o pé na igreja. Daí viajamos, fizemos uma longa viagem, né? Passamos Natal e Ano Novo fora do país, né? E quando retornamos em janeiro, retornamos para uma outra denominação, e é onde estamos até hoje, graças a Deus que o Senhor nos encaminhou para um local onde a gente está realmente aprendendo o novo evangelho, o evangelho de verdade, na verdade, que para a gente é novo, né? O evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus. A gente está aprendendo realmente de verdade o caráter de Deus, o amor de Deus, né? Graças ao Senhor Jesus por isso. E lá estamos até hoje.
Hoje eu tenho uma paz enorme dentro de mim, uma alegria enorme, né? E uma gratidão infinita pelo Senhor por ter aberto os meus olhos, né? E tanto é que os canais de denúncia, eu nem via os canais de denúncia, né? Eu fui começar a ver os canais de denúncia agora, um ano depois, né? Faz um ano que nós saímos de lá. E a nossa vida andou de uma forma como nunca andou lá. Em 6 meses que nós tínhamos, 6 não, em 4 meses que nós tínhamos saído de lá, compramos nossa casa nova, do jeito que nós sonhávamos. Logo em seguida, compramos um outro carro também. E isso eu estou falando do material, né? Eu falo, enfatizando o material porque é o que se enfatiza na instituição universal, né? Então, conquistamos essas coisas, nossa vida está andando, a paz dentro da gente é muito maior. Nós achávamos que nós vivíamos em paz lá, por termos o Senhor Jesus, e nós descobrimos que não, que lá o fardo era tão pesado que a gente não conseguia perceber a paz de verdade de Deus. E hoje nós temos o fardo de verdade, que é o fardo do Senhor Jesus, que é o fardo leve. E hoje nós vivemos em paz, em alegria mais ainda, né? Muito mais em paz. Muito se fala lá dentro, né, que da Universal, de que nós temos que ter cuidado com o sentimento de bem-estar, que é o que tem nas outras igrejas. E não, pelo contrário, esse sentimento de bem-estar nós temos dentro da instituição universal, porque a pressão psicológica é tão forte que a gente não consegue perceber o verdadeiro amor de Deus às vezes com a gente, sabe? E daqui fora a gente consegue perceber isso. É isso, PC, esse é o meu relato. Tentei resumir de uma forma bem sucinta, mas esse é o meu relato e espero que sirva para ajudar outras pessoas. E só para finalizar mesmo, não tenham medo, tenham coragem, porque o Senhor é conosco, é o Senhor que está abrindo os olhos da gente, é o Senhor que está abrindo os seus olhos, e é a Ele que você tem que adorar, é a Ele que você tem que seguir, é a voz dele que você tem que ouvir. Não importa todos os medos que lhe coloquem lá dentro, há vida e abundância e de verdade fora da Universal. É isso, obrigada.